Mas só o Sebastião Coelho falou claramente que, apesar de ser uma medida ilegal, eles estariam cumprindo, e aí o deputado Hélio Lopes sairia ali da praça, como saiu da Praça dos Três Poderes, mas eles registraram que a medida era ilegal. Mas eu acredito que com um corpo maior de deputados, mais gente ali, poderia fazer uma reunião de deputados da oposição em frente ao Supremo. Já que o Hugo Mota proibiu reuniões em comissão dentro da Câmara dos Deputados, poderia... Tem que ver até quando que vale essa do Moraes, porque estariam infringindo, inclusive com pena de prisão, né? De acordo com isso. Infelizmente, é isso que a gente está vivendo hoje. E brasileiros preparam uma série de manifestações para o próximo dia 3 de agosto. Sob o mote Reaja Brasil, o conjunto de atos promete tomar as ruas de capitais brasileiras a fim de expressar insatisfação com o governo Lula, com o Supremo Tribunal Federal e com a Procuradoria-Geral da República. Convocadas após o ex-presidente Jair Bolsonaro se tornar alvo de medidas cautelares, as manifestações já têm horário e local marcados. Entre as cidades que sediarão o movimento estão São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Belo Horizonte, Porto Alegre, Recife, Salvador, Natal, Fortaleza. Bom, aqui em São Paulo, o ato vai ocorrer na Avenida Paulista a partir das 14h, com transmissão pela Revista Oeste nos nossos canais pelo YouTube. Ana, começo por você. Dessa vez, essa manifestação, aí com esse mote, com essa bandeira Reaja Brasil, vai ocorrer em várias cidades do Brasil. As últimas foram concentradas, né? Primeiro no Rio de Janeiro, depois em São Paulo. Essa agora vai se espalhar por todo o Brasil, tomando as ruas de várias capitais. Como é que você enxerga aí a volta do povo às ruas? Paula, eu acho que tem que ser uma coisa constante. O nosso querido amigo, colaborador aqui da Revista Oeste também, Flávio Gordon, ele fez alguns tweets, se eu não me engano, antes de ontem ou ontem sobre isso. Ontem ele falou também no 4x4 e eu comungo muito da opinião dele em relação a todas essas manifestações. Elas têm que serem pontuais, ou seja, acontece dia 3, a gente lota, né? O Brasil lota as ruas, coloca essas imagens todas para o mundo ver que o Brasil como um todo está insatisfeito, porque a narrativa que tentam emplacar aqui fora é de que é uma coisa da família Bolsonaro, é o Jair Bolsonaro no Brasil e o Eduardo Bolsonaro trabalhando contra o Brasil em Washington, que a família não se preocupa com mais ninguém, que é uma coisa muito pontual, que isso tudo acontece porque Eduardo tem alguma relação com a família Donald Trump, e nós sabemos que não é isso. Nós sabemos que o que estão fazendo com o presidente Bolsonaro é mais uma peça em um plano macabro contra o Brasil. Um plano que começou desde que Jair Bolsonaro venceu aquela eleição para presidente da República. Ele não conseguiu governar em paz durante 4 anos. A imprensa, o Supremo, a oposição, a politização do judiciário nos 4 anos do presidente Bolsonaro foi uma coisa nunca vista antes no Brasil. Depois veio a censura, né, em 2022. Não pode falar isso, não pode falar aquilo até segunda-feira. Essa segunda-feira nunca chega. E depois de 2022... o atual regime perdeu a mão de vez, e de propósito também, porque sabe que a única ferramenta, a Casa Revisora da nossa República, o Senado, não ia fazer nada, porque Rodrigo Pacheco estava à frente do Senado, ou seja, o regime emplacou tudo que sempre quis, todas as prisões contra idosos, presos políticos, Felipe Martins, ou seja, hoje, nós sabemos muito bem que, apesar da narrativa ser que o tarifaço é por causa da família Bolsonaro, o contexto Brasil 2025, Paula, é um contexto muito estranho, muito estranho. E eu conversava com um amigo meu e conversei com o Piotr também semana passada, e a sensação é que até o fim do ano o Brasil vai mudar.
para um lado ou para o outro. E nós temos nas nossas mãos a capacidade de empurrar o Brasil para o bom lado, porque no lado ruim nós já estamos, e há muito tempo. E o mundo agora precisa ver que tudo que nós brasileiros estamos reclamando há quantos anos? 2018 para cá, no mínimo, que isso tudo chegou num ponto de que nós não aguentamos mais, porque não é porque um político A ou B ele não é o presidente da República, mas porque a Constituição não existe mais, o devido processo não existe mais, o direito dos advogados não existe mais, a associação que deveria proteger os advogados, a OAB, não existe mais, porque o que existe aí é apenas um puxadinho do atual regime totalitário, do sistema. Ou seja, é preciso hoje, nesse contexto, porque aqui as conversas que eu tenho, Paula, os americanos já entenderam o que está acontecendo no Brasil, já entenderam. E essa peça agora, o povo nas ruas, de maneira pacífica, de maneira ordeira, pedindo respeito à Constituição, não é mudança de regime, não é mudança de presidente, é respeito ao que nós já temos. Porque hoje, infelizmente, nós estamos muito mais perto de Venezuela e Irã do que dos Estados Unidos, o país que hoje ainda é o farol da liberdade no mundo. Os americanos precisam dessa peça, essa fotografia, o povo nas ruas de maneira pacífica.